Olá, meu irmão, minha irmã, domingo 13 de março, segundo domingo do tempo da Quaresma. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária e você que pela primeira vez se encontra aqui conosco, seja bem-vindo também, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e todos que acompanham pelo YouTube, joinha, like, comentário, você sabe que isso é importante para o YouTube fazer esse vídeo aparecer para mais pessoas. Antes ainda da homilia, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas a gente transmite a Santa Missa aqui da Paróquia São José de Alto Piquiri, no sábado, 19h30 e no domingo, às 8 da manhã. E você é convidado a nos acompanhar, sobretudo você que por motivo justo não tem condições de participar da Santa Missa de modo presencial aí na sua paróquia e na sua comunidade. E ainda antes da homilia, eu quero agradecer você que tem entrado em contato conosco e tido paciência com a gente, mas continue estendendo a minha mão até o próximo domingo, dia 20. Dia 19 e 20, para nós aqui celebramos nosso padroeiro, São José, e você que está aí há mais tempo comigo, todos os dias na homilia diária, o nosso programa de rádio, as novenas, a Santa Missa, estou estendendo a mão e pedindo esse gesto, se você puder, de partilha, de generosidade conosco aqui em Alto Piquiri. Está aí na tela para você as nossas obras todas, sobretudo aqui da Igreja Matriz Paroquial de São José. Estamos construindo essa casa para São José, que já tem acolhido aqui, peregrinos do Brasil inteiro e de fora do Brasil também, que rezam conosco lá no Jardim da Imaculada, mas estamos fazendo a Casa de São José. Para nos ajudar, se você puder e quiser, aí na sua tela tem um número de WhatsApp, para você entrar em contato e, através do WhatsApp, poder adquirir as suas cartelas e nos acompanhar daí no dia 20, tudo online, tudo virtual, você pode acompanhar também da sua casa. E ainda a respeito do dia 19 e 20, você que gostaria de estar aqui para participar da Santa Missa do Impossível, que serão 3, sábado 6 da manhã e 19h30, e também domingo 8 da manhã, no próximo final de semana, você precisa mesmo entrar em contato com a Secretaria Paroquial, tá bom? Perguntando se tem vaga, porque assim, já tem missa que está lotada, né? Graças a Deus. Então, aí na tela tem um outro número de WhatsApp. Nesse outro número não é cartela, não é pedido de oração, é só para você se informar se você consegue estar aqui conosco, em quantas pessoas, em qual horário, se você quer participar daquele nosso tour, né? Que a gente faz a peregrinação pelas capelas, tudo aí nesse outro número, tá bom? E agora, agradeço a sua paciência, né? O padre é pároco também, eu tenho os meus assuntos aqui, sobretudo com quem está comigo há mais tempo. Vamos então à homilia desse segundo domingo do tempo da Quaresma. Esse segundo domingo a igreja proclama para nós o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36, e diz assim: Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, esse segundo domingo do tempo da Quaresma, a igreja proclama para nós o Evangelho da Transfiguração. O dia em que nosso Senhor sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e ali ele é transfigurado, ou seja, ele vai além da figura humana e revela toda a sua divindade, aquilo que de fato ele é, né? E os discípulos então têm essa visão maravilhosa e ficam maravilhados de ver que aquele Jesus que vinha falando sobre cruz, morte, uma conversa estranha,
que Pedro não aceitou direito, um pouquinho antes desse evangelho, é aquele onde Pedro fala: Senhor, Deus te livre de acontecer isso, e Jesus vai chamá-lo de Satanás. Pedro não está querendo dar ouvido ao que Jesus fala sobre a necessidade de Cristo e dos seus seguidores passarem pela cruz. Então agora eles vão ter essa visão maravilhosa. Jesus é transfigurado, como que preparando também o coração, a mente, a compreensão dos discípulos para verem Jesus desfigurado na cruz, moído, todo castigado, todo chagado por causa do pecado humano. E aqui nós vamos entendendo algumas coisas. Pelo batismo, queridos, nós nos tornamos filhos de Deus. Dentro de você e de mim tem fé, esperança e caridade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O pecado nos desfigura. Quantas pessoas feitas para serem e são imagem e semelhança de Deus, a figura delas é desfigurada pelo pecado, pela maldade, pelos pecados cometidos contra elas, mas pelos pecados que elas mesmas cometem e reforçam suas dores. Quantas pessoas desfiguradas, mas também quantas pessoas transfiguradas pela santidade. E esse é o convite do Evangelho para cada um de nós. Subirmos a montanha com o Senhor, sermos envolvidos por essa nuvem, a mesma sombra, a mesma nuvem que envolveu a Virgem Maria para que ela concebesse, desse à luz. A nuvem na Bíblia, é o sinal dessa teofania. Lembra quando Moisés sobe a montanha para buscar a lei de Deus? Então desce uma nuvem, que toma conta da montanha, a glória de Deus que está ali. Lá no livro de Reis, a nuvem de Deus, a Shekinah de Deus, a nuvem da presença que desce e toma conta da tenda. E aqui diz então que eles foram colocados dentro de uma nuvem. Nós também somos convidados a entrar dentro da nuvem, quando a gente reza, quando a gente medita o Evangelho, quando a gente comunga, a gente sobe esse Monte Santo, para sermos transfigurados, para que a nossa figura, para que a nossa vida vá além das aparências humanas, para que a gente tenha outro olhar, outra fé a respeito da vida, do propósito das coisas, a respeito de nós mesmos. Quantas vezes a gente está bem desfigurado, no nosso desânimo, no nosso egoísmo, nos nossos medos, e a palavra de Deus nos transfigura, nos leva para além das figuras que nós estamos enxergando e que às vezes estão nos desanimando, nos seduzindo, e nos transfigura para a santidade. Então esse é o convite do Evangelho: subir a montanha com Jesus, estar entre esses 3 queridinhos de Jesus, Jesus tinha as multidões, tinha os 72, tinha os 12, e entre os 12 ele tinha 3. Por que só esses 3? Talvez Jesus até tenha chamado mais gente, mas como não era obrigado a ir na montanha, vai ver que era dia de folga, só esses 3 quiseram fazer algo a mais com Jesus, a gente não sabe. Mas é o convite para todos nós subirmos a montanha. Porque esse tempo da Quaresma quer nos transfigurar para sermos imagem e semelhança de Jesus. Porque isso é o que Deus espera de você e de mim. E esse é o verdadeiro caminho da felicidade. Primeiro porque pelo sacramento do batismo, nós estamos em aliança com Deus. Toda a Quaresma, meus queridos, nos prepara para viver o Tríduo Pascal. A Quaresma não nos prepara para viver Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é o segundo dia de 3 dias que compõem um único dia católico, que é o Tríduo Pascal. E tem gente que se diz católico e nunca participou de um Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa à noite, a missa do lava-pés, que se estende na Sexta-feira Santa a celebração da Paixão e a Cruz do Senhor e que só se completa na noite da Vigília Pascal. E o que acontece na noite da Vigília Pascal? O batismo, sobretudo dos adultos, mas também pode ser de criança. Mas tendo ou não batismo, você já reparou que na Vigília Pascal não tem ato penitencial, não tem a música do perdão? Por quê? Porque a gente vai ouvir a pregação, as leituras, os salmos, ouvir a pregação, o Evangelho da Ressurreição. Aí o que a gente faz depois? A gente renova as promessas do nosso batismo, professa a fé com as velas, e aí o sacerdote, o diácono, os ministros passam pela igreja nos aspergindo com a água do batismo. Portanto, toda a Vigília Pascal, que é o ponto alto do Tríduo Pascal, e você não pode pular nenhum dos 3 dias, nenhum dos 2 dias anteriores, é uma grande renovação do nosso batismo. E o que é o nosso batismo, entre tantas coisas? Uma grande aliança com Deus, e Deus é fiel à aliança. E isso a gente encontra nesse final de semana, na primeira leitura, Gênesis capítulo 15, fala da aliança que Deus fez com Abraão. Todo o Antigo Testamento é uma grande prefiguração dos sacramentos e da vinda de Jesus.
E aí então Deus falou: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua terra, você vai ter uma terra prometida, você vai ter descendência. Abraão vai perguntar: Senhor, como é que eu vou saber se isso é verdade mesmo? Me dá um sinal. Então Deus fala assim: traz uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneirinho de 3 anos, uma rolinha e uma pombinha. Presta atenção nessa leitura. Abraão trouxe tudo, dividiu os animais pelo meio, colocou as partes de frente uma para outra, só que aí começaram a vir aves de rapina, urubu em cima, né? Abraão começa a enxotar por causa do sangue, do cheiro. Quando o sol vai se pondo, Abraão cai num sono. E aí ele vê, no meio dos animais que estão partidos, passar, diz lá, quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante, uma tocha de fogo começou a passar entre os animais divididos, e naquele dia Deus fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei essa terra. Essa terra que é uma grande imagem da igreja e do céu. Mas vamos entender aqui. Lá no tempo de Abraão, não tinha cartório, não tinha advogado, não tinha papel, era o fio do bigode. Como é que se fazia alianças, grandes pactos? As duas partes interessadas no acordo, na promessa, ficavam frente a frente uma com a outra, pegavam um bichinho, um animal, partiam no meio, matavam o bicho no meio, apertavam a mão e diziam o seguinte: que aconteça a mim o que aconteceu com esse bicho, se eu não cumprir a minha promessa que eu estou fazendo aqui com você. E passava pelo meio do bicho, ou dizia: que aconteça a mim o que aconteceu com esse animalzinho, se eu não cumprir com o que eu prometi a você. Certo? Portanto, olha que lindo. Abraão pega no sono e ele está fazendo uma aliança com Deus. E quem é que passou no meio dos bichos? Na imagem do fogo? O próprio Deus. O que Jesus vai fazer na cruz? Assumir o castigo que nos cabe, porque Deus é fiel, nós não somos. Jesus nos substitui, nos representa e nos justifica na cruz. Quem era para ser partido ao meio na cruz era você e eu, não Jesus. Mas lá em Abraão, quem é que, entre Abraão e Deus, quem é que pode vir a pecar ou errar? Abraão, não Deus. Quem é que passa no meio? Deus. Deus que é fiel para sempre. Deus que é misericordioso para sempre. Para nós entrarmos na nuvem da nossa transfiguração. E aí a segunda leitura da Santa Missa desse dia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 17, vai dizer: irmãos, sede meus imitadores e observai os que vivem de acordo com o exemplo que damos, porque digo chorando, por aí tem muita gente que se comporta como inimigo da cruz de Cristo. Veja, meus queridos, se a gente quer se transfigurar, a gente precisa imitar pessoas que valem a pena, os santos e santas da igreja e aqueles que, no nosso convívio, são mais santos do que nós. Aí você escolhe, você quer ter ciúme, quer zombar e fazer risadinha pelas costas de quem está vivendo a virtude e a santidade, ou você quer imitar? Paulo está dizendo: imita quem vive de acordo. Porque tem muita gente por aí que é inimigo da cruz. Ele vai dizer, o fim deles é a perdição. Por quê? O Deus deles é o estômago, a glória deles está só no que é vergonhoso, só pensam em coisas terrenas. O mundo glamoriza, o mundo ostenta pecado, né? Aí Paulo diz: mas nós, porém, somos... Verde Palmeiras, Filipenses 3:20. Nós, porém, somos cidadãos do céu e de lá aguardamos a vinda de Jesus. Aí ele vai dizer, capítulo 4, versículo 1, portanto, irmãos meus, continuai firmes no Senhor. De algum modo era como se Paulo estivesse dizendo para nós: continuai firmes nessa transfiguração de vida. Sair da desfiguração do pecado e transfigurar a vida. E olha a importância de sabermos imitar, nos inspirar em quem vale a pena. E aí, voltando para terminar no Evangelho, né? São Pedro vai dizer, maravilhado: Jesus, é muito bom estar aqui, vamos descer não, vamos fazer uma tenda para cada um. Sim, Pedro, é muito bom estar aqui, é muito bom participar da Santa Missa, é muito bom rezar, é muito bom estar na vida consagrada ou religiosa, é muito bom. Mas, junto com ser muito bom, do meio da nuvem o Pai fala, né? Deus Pai fala aos discípulos, sobretudo a Pedro: esse é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Portanto, é como se o Pai tivesse assim: Pedro, sobretudo para Pedro, escuta Jesus, também quando ele fala sobre a cruz. Não escuta Jesus, Pedro, só quando você quer, gosta ou não é difícil. Escuta sempre, também quando ele fala sobre a cruz. E aqui, claro, está todo o poder do Evangelho em transfigurar a nossa vida. À medida que a gente escuta, entende, aí esse entendimento gera em mim um desejo.
e pela oração, pela boa vontade, pela graça de Deus, eu vou lá e pratico o que escutei, o que entendi, eu vou sendo transfigurado. E essa figura humana não mais vai ser desfigurada pelo pecado, mas vai ser transfigurada pela graça, pela bondade de Deus. O Padre agora vai dar a bênção. Eu gostaria de pedir, após a bênção, quem puder ficar no vídeo mais alguns minutinhos, para que você que tem interesse de saber como nos ajudar, como participar desse momento tão importante dessa paróquia, como ser grato talvez a esse espaço de evangelização que chega aí na sua casa, fica com a gente um pouquinho mais no nosso vídeo, tá bom? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã de Alto Piquiri, do Brasil e do mundo. O Padre Mário está aqui na construção da nossa igreja São José. Essa aqui é a nossa futura matriz. Como vocês estão vendo, graças a Deus, muita coisa já foi feita, está subindo, está acontecendo. E eu passo aqui, estendo a mão, para que nesse mês de março, com a intercessão de São José, a gente use, como disse o Evangelho de Domingo Jesus, uma medida alargada, uma medida grande em gratidão a São José, em gratidão a essa evangelização que acontece aqui em Alto Piquiri, não só para nós de Alto Piquiri, mas para todos que nos acompanham no Brasil e no mundo. E é por isso que, vendo essa obra, dia 20 de março, gostaria que você sentisse desejo de colocar um tijolinho ou mais aqui nessa grande construção. Por isso, meu querido, minha querida, tem aqui na mão, ó, essa cartela para o dia 20 de março, tudo online, do Brasil e do mundo, você pode concorrer. Você vai concorrer a um carro 0 km, uma moto, 3 prêmios em dinheiro, tá bom? Daí da sua casa, porque vai ser tudo transmitido pelo YouTube. Na tela agora aparece para você um número de WhatsApp. Manda um oi aí, áudio não, gente, ninguém merece. Manda um oi. Nós vamos te responder, bastante paciência a gente responde, e você pode adquirir uma ou mais cartelas dessas aqui, pode parcelar, enfim, para que a gente dê conta e continuemos juntos, levantando a Casa de São José. Desde já, eu quero agradecer você que está sempre com o Padre, nos ajudando também, levando a Palavra de Deus, compartilhando os vídeos, as homilias, a você que já veio ao Alto Piquiri nos visitar, sobretudo todo dia 19, a Missa do Impossível, você que é aqui de Alto Piquiri, meu muito obrigado, Deus abençoe e recompense na sua vida e que o glorioso São José, através desse gesto de fraternidade, doação, possa abençoar você e a sua casa. Eu conto com a sua ajuda. Manda um oi aí, se informe, vamos estar juntos. Valei-me São José.